O sol da divina vontade destruirá o germe mau da vontade humana nas criaturas, com a sua luz, calor e conhecimentos, e dará vida ao germe bom e santo do seu fiat, para que venha o seu reino. A Jesus basta-lhe ter a primeira criatura que viva nele, assim como para a redenção bastou-lhe ter a sua mãe, para que, possuindo a divina vontade, possuía todo o bem da redenção. 14 de dezembro de 1927. Continuando o meu abandono no querer divino e sentindo-me toda circundada pelo mar interminável da sua luz, rogava ao meu amado Jesus que apressasse, que fizesse logo conhecer a sua vontade, a fim de que, conhecendo-a, todos pudessem suspirar pelo seu reino, para se deixarem dominar por ela. E meu amável Jesus me disse: minha filha, a vontade humana formou o germe mau e o caruncho nas gerações humanas. Agora o sol da luz da minha divina vontade deve abater tanto este germe mau, investi-lo e destruí-lo por meio de luz, de calor e de conhecimentos, que cada conhecimento que manifesto sobre o meu fiat divino é um golpe que dou no querer humano, de modo que todos os conhecimentos dele serão tantos embates para fazê-lo morrer, e a luz e o calor dele o pulverizarão, queimarão o germe mau e formarão o germe bom e santo da minha vontade nas gerações humanas. E à medida que vou manifestando os conhecimentos sobre ela, assim lanço na tua alma o seu germe, preparo a terra e o desenvolvimento desse germe, e a luz e o calor do meu querer divino estendem as suas asas de luz sobre o germe, mais do que uma mãe esconde o seu parto no próprio seio, para fecundá-lo, multiplicá-lo e fazê-lo crescer em seu seio de luz. E assim, como uma criatura, ao fazer a sua vontade humana, produziu o germe mau e formou a ruína para a família humana. Assim, outra criatura, ao fazer morrer o querer humano, produzirá o germe do fiat divino, dando-lhe vida e domínio em si. Restituirá o que as criaturas perderam e formará a sua salvação, santidade e felicidade. Se uma criatura pôde formar tantos males ao fazer a sua vontade, por que outra criatura não poderia formar todos os bens ao fazer a minha e dar ao meu querer liberdade de formar a sua vida e de formar aí o seu reino? Então eu continuava a pensar no fiat divino e dizia para mim: mas como poderá vir esse reino do querer divino no meio das criaturas? Se o pecado abunda, se ninguém se preocupa em querer este reino, pelo contrário, parece que pensam em guerras, em revoluções, em virar o mundo inteiro de cabeça para baixo, e parece que se roem de raiva, porque não alcançam de todos os seus perversos desígnios.
ficando à espreita, à espera da ocasião. Tudo isso não afasta a graça de um bem tão grande. E o meu amado Jesus, movendo-se em meu interior, disse-me: minha filha, tenho a ti, que vales mais do que tudo, e pondo todos de lado, olharei para o teu valor, isto é, o valor da minha divina vontade em ti, e disporei o meu reino no meio das criaturas. Uma pessoa vale segundo o valor que lhe é atribuído. Se a minha vontade tem um valor infinito, que supera todo o valor de todas as criaturas juntas, quem a possui, diante da majestade divina, tem o valor que supera tudo. Portanto, por ora tenho a ti, e isso me basta para dispor o reino da minha vontade. Por isso, todos os males destes tempos, e são tantos, não equivalem ao grande valor da minha divina vontade, operante em uma só criatura, e ela se servirá desses males para fazer deles um monte, e com a sua potência varrê-los da face da terra. Isso aconteceu na redenção. Os males não foram banidos da terra. Pelo contrário, abundavam mais do que nunca. Mas como veio à terra a soberana rainha, a criatura que possuía uma divina vontade, que encerrava todo o valor do bem da redenção, sem olhar para os outros nem para os seus males. Olhei para o valor desta celeste criatura, suficiente para impetrar a minha descida à terra, e em vista somente dela, que possuía as nossas prerrogativas e o valor de uma vontade divina e infinita, dei e formei o reino da redenção no meio das criaturas. Por isso, ao dispor o bem da redenção, quis encontrar em minha mãe todo o valor dele, quis pôr a salvo em seu coração materno todos os bens que deveria conter a minha vinda no meio das criaturas. E depois concedi o bem que a soberana do céu me pedia. Fiz como um príncipe, quando deve partir para realizar outras conquistas. Escolhe o mais fiel, confia-lhe os seus segredos, põe em suas mãos todo o valor das despesas necessárias para as conquistas desejadas, e confiando somente naquele que conhece e possui todo o valor das conquistas almejadas, parte triunfante, sabendo certa a vitória. Assim faço eu. Quando quero dar um bem às criaturas, primeiro confio em uma só. Coloco nela todo o valor daquele bem, e depois com certeza dou o bem que ela me pede para as outras criaturas. Por isso, pensa em encerrar em ti todo o valor que deve conter o reino da minha vontade, e eu pensarei em dispor todo o restante que for necessário para um bem tão grande. A Mãe Celeste, com a divina vontade que reinava nela, arrebatou na sua luz o sol do Verbo e o fez descer do céu ao seu céu, do qual espalha os seus raios, batendo ao coração de todas as criaturas. Assim como as antigas profecias foram um compromisso de Deus, anunciando a sua vinda, assim as manifestações
sobre a sua vontade, são outros tantos compromissos para fazer vir o seu reino. 18 de dezembro de 1927. Eu estava pensando no grande amor do meu sumo bem Jesus, quando se encarnou no seio da alteza da soberana Senhora, e em como uma criatura, embora santa e sem mancha alguma, pode conter um Deus. E o meu sempre amável Jesus, movendo-se no meu interior, disse-me: minha filha, a minha Mãe Celeste possuía a minha vontade. Era tão plena dela que transbordava de luz, tanto que as suas ondas de luz se elevavam até o seio da nossa divindade, e fazendo-se vencedora, com a potência do nosso querer divino que possuía, venceu o Pai Celeste, e na sua luz arrebatou a luz do Verbo, fazendo descer até o seu seio. Naquela mesma luz que havia se formado, em virtude da minha divina vontade. Jamais eu poderia ter descido do céu se não tivesse encontrado nela a nossa própria luz, a nossa mesma vontade reinante nela. Se não fosse assim, teria sido descer, desde o primeiro instante, a uma casa alheia. Ao contrário, eu devia descer a minha casa, devia encontrar onde fazer descer a minha luz, o meu céu, as minhas alegrias sem número. E a soberana celeste, possuindo a minha divina vontade, preparou-me esta morada, este céu, em nada diferente da pátria celeste. Não é, porventura, a minha vontade que forma o paraíso de todos os bem-aventurados? Assim como a luz do meu Fiat me atraiu ao seu seio e a luz do Verbo desceu, as luzes se mergulharam juntas. E a Virgem pura, Rainha e Mãe, com poucas gotas de sangue que fez escorrer do seu coração ardente, formou o véu da minha humanidade ao redor da luz do Verbo e encerrou dentro. Mas a minha luz era imensa, e a minha Mãe Divina, embora encerrasse a sua esfera dentro do véu da minha humanidade, que me formou, não pôde conter os raios. Eles transbordavam mais que o sol que, do alto de sua esfera, ao surgir, espalha os seus raios sobre a terra para tocar as plantas, as flores, o mar, todas as criaturas, a fim de dar a todos os efeitos que a sua luz contém, e que, como que triunfante do alto da sua esfera, vê o bem que faz e a vida que infunde em cada coisa que investe. Assim fiz eu, mais que sol nascente, do véu da minha humanidade, os raios que transbordavam iam ao encontro de todas as criaturas, para dar a cada uma a minha vida e os bens que eu havia vindo trazer à terra. Esses raios da minha esfera batiam a cada coração, golpeavam com força, dizendo: abre-me, recebe a vida que vim te trazer. Este meu sol jamais se põe e ainda continua seu percurso, espalhando os seus raios, golpeando e golpeando
novamente o coração, a vontade, a mente das criaturas, para dar-lhes a minha vida. Mas quantos me fecham as portas e chegam a zombar da minha luz? Ainda assim, tanto é o meu amor que, mesmo com tudo isso, eu não me retiro. Continuo o meu surgir contínuo para dar vida às criaturas. Depois disso, eu seguia o meu giro no querer divino. E meu amado Jesus acrescentou: minha filha, cada profecia da minha vinda à terra que eu fazia aos meus profetas era como um compromisso que eu firmava com as criaturas para vir ao meio delas. E os profetas, ao manifestá-las, dispunham os povos a desejar e querer um bem tão grande. E eles, ao receberem essas profecias, recebiam o depósito do compromisso. E à medida que eu manifestava o tempo e o lugar do meu nascimento, assim ia aumentando a caução do compromisso. Assim estou fazendo com o reino da minha vontade. Cada manifestação que faço, que diz respeito ao meu fiat divino, é um compromisso que firmo. Cada conhecimento seu é uma caução a mais que acrescento. E se estou firmando compromissos, é sinal de que assim como veio o reino da redenção, assim virá o reino da minha vontade. As minhas palavras são vidas que ponho para fora de mim, e a vida deve ter a sua morada e produzir os seus efeitos. Crês tu que seja coisa de nada uma manifestação, a mais ou menos? É um compromisso a mais que um Deus firma, e os nossos compromissos não se perdem. E quantos mais compromissos fazemos, tanto mais se aproxima o tempo de realizá-los e de pôr todos em segurança. Por isso, requeiro de ti suma atenção, e nada te escape. Do contrário, deixarias escapar um compromisso divino, o que traria consequências. Cada ato que se faz por Jesus o encerra e adquire o valor de uma vida divina. Os conhecimentos que Jesus dá sobre a sua vontade são como raios de luz, que saem daquele que os recebe para formar o seu reino. Aquele que é chamado a uma missão de alcance universal deve possuir todo o bem a ser dado aos outros. Toda a criação foi feita por Deus como espelho para o homem, a fim de que o homem reproduzisse em si todas as obras de Deus. 22 de dezembro de 1927. Depois de ter passado quase uma noite inteira escrevendo, sentia-me extenuada de forças e pensava comigo: quantos sacrifícios, quanto me custa esse bendito escrever? Mas qual será a utilidade, o bem, a glória que dou ao meu Criador, se com estes sacrifícios eu puder fazer conhecer o reino do fiat divino? Será um grande ganho. Mas se não obtiver isso, os meus sacrifícios de escrever serão inúteis, vazios e sem efeitos. Ora, enquanto pensava nisso, o meu amável Jesus saiu do meu interior e, estreitando-me a si para me dar força, disse-me: filha dileta do meu querer divino, coragem para seguir em frente. Nada é inútil daquilo que se faz por mim, porque quando a alma faz um ato só por mim, vem a encerrar no seu ato todo o meu próprio eu, e encerrando a mim mesmo,
o seu ato adquire o valor de uma vida divina, a qual é mais que o sol, e o sol, por sua natureza, tem primazia sobre todas as outras coisas, ao dar luz, calor e efeitos de bens inumeráveis a toda a terra. Por isso, tudo aquilo que se faz por mim, por sua natureza, deve portar os efeitos do grande bem que a vida divina contém. Além disso, tu deves saber que todos os conhecimentos e manifestações que te faço sobre a minha vontade e que tu escreves sobre o papel não se separam de ti, mas permanecem centrados em ti, como raios dentro da sua esfera. E esta esfera é a minha própria divina vontade que reina em ti, a qual com tanto amor se deleita em acrescentar sempre novos raios dos seus conhecimentos que faz nesta esfera, para fazer com que as criaturas possam encontrar luz suficiente para conhecê-la e atrativo arrebatador para amá-la. Nesta esfera estarão encerrados todos os raios para formar o reino do querer divino, partindo todos os raios de dentro de uma só esfera. Terão um único fim, formar o meu reino, mas cada raio terá um ofício distinto. Um raio encerrará a santidade do meu fiat divino e portará santidade, outro felicidade e alegria, e investirá de felicidade e alegria aqueles que quiserem viver nele. Outro raio encerrará a paz e firmará todos na paz. Outro a fortaleza, outro a luz e o calor. E os filhos do meu reino serão fortes, terão luz para fazer o bem e para fugir do mal, e o amor ardente para amar aquilo que possuem, e assim por diante com todos os outros raios, que partirão do interior desta esfera. Ora, todos os filhos da minha vontade serão investidos por esses raios, girarão em torno deles. Aliás, cada raio embocará as suas almas, e deles sugarão a vida do meu fiat. Por isso, qual não será a tua felicidade ao ver descer do interior da tua esfera, em virtude desses raios, todo o bem, a felicidade, a santidade, a paz e tudo mais, no meio dos filhos do meu reino, e subir nos mesmos raios a glória completa que essas criaturas darão ao seu Criador, por terem conhecido o reino da minha vontade. Não haverá bem que não descerá por meio de ti, em virtude da esfera da minha vontade, posta em ti, nem glória que não subirá pela mesma via. Quando elejo uma criatura para uma missão que deve levar o bem universal em meio da família humana, primeiro fixo e encerro todos os bens na eleita, a qual deve conter todo o bem superabundante que os outros devem receber, os quais talvez nem sequer tomarão tudo aquilo que a criatura eleita encerra. Isso sucedeu na Imaculada Rainha, que foi eleita para ser mãe do Verbo Eterno e, portanto, mãe de todos os redimidos. Tudo o que eles deviam fazer e todo o bem que deviam receber foi encerrado e fixado, como dentro de uma esfera de sol, da soberana do céu, de modo que todos os redimidos giram ao redor do sol da Mãe Celeste, de modo que ela, mais que Mãe Terníssima, não faz outra coisa senão embocar
com os seus raios, os seus filhos, para nutri-los com a sua luz, com a sua santidade, com o seu amor materno. Mas quantos raios que ela expande não foram tomados pelas criaturas, porque ingratas não se estreitam todas ao redor desta Mãe Celeste. Portanto, quem é eleito deve possuir mais do que aquilo que todos os outros juntos deveriam possuir. Como todos encontram luz no sol, de modo que todas as criaturas não tomam toda a extensão da luz e a intensidade do calor. Assim sucedeu com a minha mamãe. São tais e tantos os bens que ela contém, que mais do que sol, expande os efeitos benéficos dos seus raios vitais e vivificantes. Assim será para aquela que foi eleita para o reino da minha vontade. Vês, então, como te será recompensado o sacrifício de escrever primeiro, que é fixado em ti o bem do raio daquele conhecimento, e depois que verás descer, por meio de ti, aquele bem no meio das criaturas, e em troca subir nessa mesma luz a glória do bem que farão. Como estarás contente no céu, e me agradecerás pelos sacrifícios que te fiz fazer. Filha minha, quando uma obra é grande, universal, que encerra muitos bens que todos podem usufruir, são necessários maiores sacrifícios. E quem é eleito primeiro deve estar disposto a dar e sacrificar a própria vida, tantas vezes quantos forem os bens que encerra, para dar junto com esses bens a sua própria vida, para o bem dos seus outros irmãos. Não fiz eu o mesmo na redenção? Não quererias tu talvez imitar-me? Depois disso, eu seguia o meu giro na criação, para seguir os atos da divina vontade, que nela existem. E meu amado Jesus acrescentou: minha filha, antes que o homem fosse criado, quis criar toda a criação, que devia servir como espelho ao homem. Espelhando-se nela, devia servir-lhe, para copiar em si mesmo as obras do seu Criador. Devia ser tal e tanta a cópia que o homem devia fazer em si de toda a criação, que se deviam ver nele como em um espelho todos os reflexos dela, e na criação todos os reflexos dele, de modo que um devia espelhar-se no outro. Deus amou o homem mais do que a toda a criação. Por isso, primeiro quis formar-lhe o espelho das suas obras, onde, contemplando-se, o homem devia copiar a ordem, a harmonia, a luz e a firmeza das obras daquele que o havia criado. Mas, ingrato, o homem não olhou para esse espelho para copiá-lo e por isso é desordenado. As suas obras são sem harmonia, desafinadas, como quem quer tocar sem aprender a música, e que, em vez de dar prazer a quem escuta, causa incômodo e descontentamento. O bem que faz é sem luz e calor, e por isso sem vida e inconstante. A cada sopro de vento, eis porque chamo aquele que deve viver no meu querer divino, espelhar-se na criação, a fim de que nela, expandindo, encontre a escada para subir na ordem da minha vontade. Livro do Céu, volume 23. Escrito serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.